Oi pessoal, sejam bem-vindos, bom retorno a todos. Aqui a gente tem um segundo semestre bem produtivo, um pouco mais simples do que foi o primeiro semestre. Eu sou Fernanda Cabral, sou professora de arte da equipe de práticas pedagógicas da Secretaria de Educação aqui da Prefeitura Municipal de Taubaté, e o meu trabalho é viabilizar práticas pedagógicas que auxiliem no trabalho de vocês, na sala de aula, para que juntos a gente possa construir um currículo um pouco mais, que faça mais sentido para os nossos alunos. Bom, vamos conversar um pouquinho então sobre quais foram os principais desafios que o componente curricular de arte e os arte-educadores enfrentaram aqui no nosso primeiro semestre. Conversando com os colegas, eu pude perceber que a maior parte deles enfrentou dois grandes desafios. Em primeiro lugar, a grande quantidade de conteúdos que deveriam ser ensinados aos nossos alunos. E, em segundo lugar, a inserção das avaliações formais de arte no calendário oficial da Secretaria. Com relação à quantidade de conteúdos, é importante a gente lembrar que o nosso foco agora não são os conteúdos, são as habilidades. Então, a gente precisa entender esses conteúdos como um cardápio em que o professor se apoia para realizar o desenvolvimento das habilidades nos alunos, tá bem? Então, se eu tenho uma habilidade e para essa habilidade apontam 8, 9 conteúdos, eu devo sempre tentar trabalhar de forma que esses conteúdos se conjuguem e que os alunos possam comparar esses conteúdos para viabilizar o aprendizado daquela habilidade. Isso é um pouco complexo no começo, a gente estava habituada a dar aula sempre pautado pelo conteúdo e agora o nosso foco deve estar nas habilidades. Aos poucos a gente vai desenvolvendo isso de uma maneira um pouco mais prática. Com relação à segunda dificuldade, ao nosso segundo desafio, que foi a inserção das avaliações formais, a maioria dos professores se saiu bastante bem. Alguns colegas já tinham o hábito de aplicar avaliações, então para esses colegas foi uma grande vitória poder ter a arte sendo avaliada juntamente com os outros componentes curriculares, e para quem não fazia avaliação, aí sim foi um período de bastante experimentação, em que os professores puderam testar algumas maneiras de avaliar os seus alunos e aos poucos a gente vai encontrando as maneiras que são mais adequadas para a prática de cada professor. Diante dessas dificuldades, eu acho importante a gente pontuar algumas coisas que podem ter ficado esquecidas no nosso currículo. Primeiro, o que antes a gente chamava de linguagem, agora a gente chama de unidade temática. Nós temos 5 unidades temáticas no nosso currículo, tá? Nós temos artes visuais, dança, música, teatro e artes integradas. Se em artes visuais, dança, teatro e música, a nossa dificuldade maior tá em articular a nossa formação inicial ao trabalho que é feito na escola, né? Ou seja, muitas vezes a minha formação, por exemplo, é em artes cênicas, então eu tenho facilidade em trabalhar em teatro e dança, mas artes visuais e música é um pouco mais difícil para mim. Outros colegas trabalham super bem em artes visuais porque têm a sua formação nessa área e têm dificuldade em ir para as artes cênicas e assim por diante, né? Em todas as unidades temáticas. Em artes integradas, a dificuldade parece ainda maior, por quê? Porque nós temos que articular várias linguagens numa mesma unidade temática. Isso é um pouco complexo, mas a gente vai se acostumar. Fiquem tranquilos, tá bom? Além disso, cada uma das unidades temáticas tem os seus objetos de conhecimento. Então, vocês devem ter reparado que artes visuais tem um estudo mais aprofundado, né? Em dança e teatro, a gente vai ficar só em contextos e práticas, elementos da linguagem e processos de criação. E apesar de parecer só, é bastante, né? Porque, de fato, a gente precisa trabalhar com as 5 unidades temáticas. Isso não é opcional. Então, se a minha formação inicial é em uma das áreas, eu vou ter que buscar maneiras de trabalhar com as outras áreas. E para isso é que nós estamos juntos, né? Eu tô aqui para apoiar vocês e nós para nos apoiarmos uns aos outros, tá bem? Além disso, tem uma questão que eu acho importante tratar com vocês, que é a questão das dimensões do conhecimento em arte. As dimensões do conhecimento, elas são indissociáveis e simultâneas, ou seja, não basta que eu ensine ao meu aluno apenas uma maneira, uma dimensão do conhecimento artístico.
eu preciso ajudá-lo a ter contato com as 6 dimensões. E elas não são categorias separadas, estanques, elas são linhas que se interpenetram. Então, a gente tem que entender que não tem uma dimensão mais importante que a outra. Ao contrário, tá? A fruição é tão importante quanto a prática, que é tão importante quanto a crítica, que é tão importante quanto a reflexão. A história da arte não é mais importante que a prática e nem o contrário. Todas elas são importantes e é preciso que a gente pense nessas 6 dimensões sempre quando for preparar a nossa aula. Para a gente entender um pouco como funcionam as dimensões do conhecimento, a gente volta um pouquinho naquele aprendizado que a gente fez lá na faculdade, que vocês devem estar lembrados da abordagem triangular da Ana May Barbosa. A gente falava de produção, fruição e contextualização. Então o aluno produz, o aluno vivencia a arte e o aluno pensa na arte em relação ao seu mundo atual. No caso das dimensões do conhecimento, o que aconteceu foi um desdobramento desses 3 aspectos. Então, além de eu ensinar o meu aluno a produzir, eu preciso ensiná-lo a colocar a sua expressão naquela produção. Além de eu permitir que o meu aluno participe de manifestações artísticas, eu preciso ajudá-lo a se abrir para estar sensível àquelas manifestações. Além de ajudar o meu aluno a refletir e construir argumentos e ponderações sobre as coisas que ele vivencia, eu preciso ajudá-lo também a criar novas compreensões a partir daquelas impressões. Então, cada um dos aspectos da metodologia triangular virou 2. Por isso, a gente tem 6 dimensões do conhecimento artístico. E como que eu articulo tudo isso em um plano de aula? É simples. Em primeiro lugar, eu tenho que sempre começar o meu plano de aula pela habilidade. Então, eu vou planejar a minha aula, eu vou para a habilidade, leio essa habilidade, identifico o que eu tenho que ensinar para o meu aluno. Então, aqui eu trouxe um exemplo de uma habilidade do primeiro ano de música, Elementos da Linguagem. Essa habilidade diz que o meu aluno deve conhecer, apreciar e explorar elementos do som, por meio de canções, jogos e brincadeiras. E o elemento do som que ele tem que conhecer bem é a altura. Como que eu vou fazer isso em uma aula? A minha sugestão é, você vai dividir a sua aula em 4 blocos de 10 minutos. No primeiro bloco, você vai contextualizar o tema, ou seja, você vai apresentar uma canção em que a questão da altura fique bastante evidente. Nos próximos 10 minutos, você vai problematizar essa questão da altura. Então, você vai perguntar se o aluno percebe aonde é mais grave, aonde é mais agudo, o que ele percebe, e qualquer contribuição que ele der é importante para a construção do conceito de altura. Depois você vai propor uma atividade prática em que ele possa ou cantar em várias alturas, ou identificar várias alturas através de desenho, por exemplo, ou poder falar uma roda de conversa onde ele fala sobre as percepções, enfim, uma atividade prática. E por último, ele sistematiza, ou seja, ele cria um produto final. Pode ser um texto, um desenho, uma música, qualquer coisa que sirva como avaliação para você perceber se ele compreendeu o que estava sendo ensinado. Você pode fazer isso também com uma habilidade de 7º ano de dança, em que eu coloco aqui conhecer e experimentar os diferentes elementos que compõem o universo da dança. Mesma coisa. Primeiro você vai contextualizar, né, o que é o espaço e o tempo na dança, por exemplo. Você vai lançar perguntas sobre o espaço, perguntas sobre o tempo. Depois você vai dar uma atividade onde o aluno possa vivenciar aquilo. E por último, permitir que ele sistematize. Tudo isso em blocos de 10 minutos. Se o estudante se acostumar a sistematizar ao final de todas as aulas, o processo de avaliação vai fluir muito mais naturalmente, tanto para você, professor, quanto para o aluno. Eu trouxe aqui uma tabela com a progressão das habilidades, para ajudar a gente no entendimento de como que o currículo caminha. O currículo trabalha com habilidades em 3 níveis. Habilidades de observação, que são as primeiras, são as mais simples, onde o aluno tem contato com o conhecimento. As habilidades de transformação, que é onde ele vai elaborando melhor esse conhecimento. E as habilidades de compreensão, quando ele consegue mostrar que ele aprendeu aquilo e que ele está seguro daquele conhecimento. Então a gente tem aqui nas habilidades de observação, conhecer, experimentar, apreciar, perceber. Nas habilidades de transformação, quando ele consegue organizar, analisar, caracterizar.
e nas de compreensão, quando ele consegue compor, encenar, interpretar ou valorizar. Se a gente compreender que o nosso currículo está em progressão, fica mais fácil da gente assimilar a ideia de que uma habilidade ela pode ser trabalhada em uma aula só, naquele sistema de blocos de 10 minutos, por exemplo. Parece que o conhecimento fica muito simplificado, mas na verdade você consolida uma parte da habilidade para só depois você partir para a próxima fase, vamos dizer assim. Se eu tivesse um conselho, se eu pudesse dar um conselho para vocês, seria foco no planejamento. Tem uma frase do Abraham Lincoln que eu compartilho com vocês que ele diz assim: se eu tivesse 8 horas para derrubar uma árvore, eu passaria 6 delas afiando o meu machado. O planejamento é quando a gente afia o nosso machado, vamos dizer assim, né? Então, nós não temos o tempo suficiente para o nosso planejamento, é claro, porém todo o tempo que nós pudermos utilizar para o planejamento vai conduzir melhor a nossa energia quando nós estivermos na sala de aula. Para isso é que foi pensado o caderno do professor. Então, o que eu peço para vocês é que usem o caderno do professor. Planejem as aulas de vocês por escrito, procure prever detalhes da sua aula para você não ser surpreendido por eles. Se planeje para formas de conduzir a mesma aula em salas específicas que tenham situações diferenciadas, às vezes alunos com necessidades especiais. E, sobretudo, utilize o caderno do professor como seu material de apoio diário. O caderno do professor não foi criado para ser um instrumento burocrático. Não é para isso que ele foi criado. Combine com o seu coordenador para você utilizar esse caderno do professor como um veículo de conversa entre você e o seu coordenador. Planeje por escrito a lápis, de modo que você possa ir reformulando o seu planejamento nesse próprio caderno, porque aí você otimiza o seu tempo de planejamento e ganha muito mais na hora de ministrar as suas aulas, tá bem? Eu vou deixar aqui o meu contato, o contato da equipe de práticas pedagógicas, o meu contato pessoal, Fernanda Cabral, e desejo a todos um excelente segundo semestre. Estou à disposição, qualquer coisa, só me ligar, tá bom? Beijo, tchau!